Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, especial de One Piece, voltamos a falar aí num formato um pouco diferente, porque agora não tem mais o resumão, né, não preciso resumir tantas coisas. Enfim, a gente vai falar aqui do que? De Egghead, né, vamos continuar aí que, e olha, a gente tá entrando num momento que várias revelações, a gente já teve várias revelações, mas tá tendo mais ainda, não para, esse arco não para, ele é muito bolado por causa disso. Enfim, e nós vamos abordar aqui conteúdos do episódio 1108 até o 1112, beleza? E eu vou ver se eu talvez não faça vídeos tão longos, tá? Nesse formato aqui pós 2025 aí, né? Porque talvez eu consiga assim trazer um pouco mais rápido pra vocês, beleza? Talvez estenda um pouco mais, né? O número de vídeos, mas pra mim vale a pena. É menos trabalhoso apesar de estender o trabalho, tá? Mas enfim. E lembrando, dá um trabalho desgraçado aqui pra trazer esse vídeo, tem vários cortes e ficar ajeitando tudinho ali e tal, é bem trabalhoso, então se você puder ajudar o canal aí, ajude, tem aí o livepix.gg em algum canto aí da tela, ajuda bastante o canal, tem os membros aí que inclusive vão receber esse vídeo antes, inclusive um salve para os membros, e também link da Shopee aí no comentário, belezinha? Muito obrigado, valeu nerds, fiquem com o vídeo, valeu! Bom, começamos aí então, né, continuando a história aí de quando a York virou pedra, né, para a S-Snake, e não só isso, como ela ainda dá uma bicuda na estátua da York, lembrando que ela pode quebrar as pessoas aí petrificadas, né? E aí então, né, nós temos aqui ela dando um sorrisinho maroto aí, mostrando que ela fez isso aí na maldade, né? E aí a Lilith fica indignada aqui, principalmente, ninguém entende nada ali, né? Mas a Lilith pede pra ela parar, e ela não para, ela continua vindo na direção da galera ali, de maneira fofa e ameaçadora ao mesmo tempo. E o Pitágoras fala, cara, eu também já tentei fazer ela parar, ela não para, ela não tá obedecendo a gente, né? E como se desgraça pouca não fosse bobagem, né? Ela ainda aponta o raio laser pra galera, né? Então, tipo, ela tá ali pra causar o caos mesmo, destruir geral, né? E aí, então, a gente vê aqui que ela dá o disparo e a galera sai voando, né? E aí, nesse voo ali, ele fica reclamando, né? Pô, como é que isso tá acontecendo, cara? Eu sou um Vegapunk, eu não tinha que me obedecer? Por que tá errado aqui, né? Tá tudo errado, irmão, tá tudo errado. Mas, enfim. Enquanto isso, a gente também vê aqui o Zoro, né? Que esquiva também de uma rajada de energia. E ele tá carregando o Kako e o Rob Lucy, né? Ao mesmo tempo ali. E aí ele vê que ele é atacado, né? Pelo S-Bear e também pelo S-Hawk, né? E ele acha que, especificamente o caso do S-Hawk, ele quer uma revanche. Porque ele já tinha atrapalhado, né? Entrado no caminho do S-Hawk uma vez, né? E aí a gente vê aqui que ele até consegue trocar ali um pouco de golpes, né? Com o S-Hawk. Só que o S-Hawk não está ali por ele começa a mirar no pessoal da CP0, que o Zoro botou no chão pra lutar contra ele. E aí o cara, vambora, né? Vamos atacar aqueles caras ali no chão, né? E o Zoro desesperado, não, peraí, pô, não era pra lutar comigo? Eu tô aqui, cara, né? Só que o S-Hawk foi covarde, aí deu um cortadão ali que o Zoro teve que pular na frente do corte pra poder bloquear ali, né? Dividir ali o ataque e espalhar ele pra livrar a rabeta aí do Kako e do Rob Lucy, né? Pois é. Aí depois aparece aqui o Luffy, né, pra ajudar também, e o Shaka, né, que tá aí com ele também. E o Luffy e o Zoro já vão logo pra cima, né, quer ir pra cima logo dos Serafins. Só que eles são parados ali pelo Shaka, que simplesmente fala, não, pera aí, eles são Serafins, eles têm que obedecer aqui a minha ordem, né. E aí ele pede ali pra eles pararem, pra eles identificarem ali, né, revelar quem é a pessoa que mandou eles fazerem o ataque que eles fizeram, né. E no fim das contas o que acontece é que aparentemente os Serafins param de início ali, né? E a gente vê aqui que o Zoro até comenta ali, né? Que bom que eles pararam, porque ele não queria deixar o Rob Lucy e o Kako morrerem, porque isso ia deixar um gosto muito ruim na boca dele, né? Ele quer derrotar os caras, se for pra eles morrerem tem que ser pela lâmina dele, né? Só que aí quando ele tá guardando a espada, que ele faz o tchic, né? Que ele guarda ali a espada, imediatamente os Serafins atacam. Eles são oportunistas pra cacete, assim, muito, deveras, tá ligado? E aí eles do nada atacam ali a galera e o pessoal tem que sair correndo, porque o Zoro tava desarmado ali, pô, sacanagem. E aí os dois atacam junto ali, o pessoal é mó doideira. Aí a gente volta aqui pra Lilith rapidinho, né, que a Lilith, ela acabou pulando da ponte junto com a galera ali, né, que a ponte literalmente caiu. E aí a gente vê aqui que ela pede pro pessoal acionar as botas flutuadoras, né, pro pessoal poder amenizar a queda ali, né, aterrissar direito no chão. Só que o problema é que o Usopp, ele tá de cabeça pra baixo. Então ele tenta acionar ali as botas pra amortecer, né, pra diminuir a velocidade da queda. Só que como ele tá de cabeça pra baixo, ele acelera, ele vai embora. Ele vai de bico no chão, tipo uma Lotus do Rock Lee, tá ligado? Blau! Atravessou o chão, muito louco. E aí o Frank tira ele ali, fazendo uma homenagem, inclusive,
ao God Usopp lá de Dressrosa, né? E aí a gente vê aqui que a Lilith tenta entrar em contato aí, né, com o pessoal lá da sala central, só que o Pitágoras fala, cara, não dá, eles bloquearam o nosso sinal completamente, né? E aparentemente isso também é coisa dos serafins, né? A gente vê inclusive aí esse Snake olhando lá, meio que tirando sarro da galera, né? Literalmente da ponte que partiu, né? Uma desgraça. E aí o Frank vê a mina lá, né, de boa lá na ponte, e ele fica boladão. Olha, posso dar uma bicuda nela? Posso quebrar ela na porrada sem perder a amizade? E aí a Lilith repreende ele. Cara, não dá, não tem como. Ela é uma serafim, é o ápice da humanidade. Não tem como a gente bater de frente com um bagulho desse, tá ligado? Não dá, simplesmente, né? Enfim, mas pô, a gente tem que fazer alguma coisa, porque, né? É só ela que vai atacar. Esse daí que vai só ficar atacando e o pessoal correndo? Não dá, né? Uma hora vai dar ruim essa parada aí, né? Voltando aí pra galera do Luffy Companhia, né? O Shaka ele comenta aqui, pô, os caras não estão obedecendo. Tem parada errada aí, né? Isso só pode significar uma coisa. Que outro Vegapunk é que deu as ordens pros serafins. Porque não faz sentido. Só eles têm autoridade máxima ali, né? E como eles são equivalentes, se um dá a ordem, um Vegapunk dá a ordem, o outro não pode anular porque eles estão equiparados, né? Então, com certeza isso explica muita coisa aqui, né? Inclusive por que eles estão presos ali, né? Inclusive porque o campo de força tinha se fechado, né? Em volta ali da parte do laboratório, né? Isso significa que tem algum Vegapunk querendo matar todos os outros, basicamente, né? Muito louco, e deixa o Luffy, tipo, what the hell? Você não são a mesma pessoa, cacete. Explica essa daí, né? Só que não tem explicação não, porque em vez disso aparece essa pérola aqui, né? Que, de maneira muito oportunista, o Caco e o Rob Lucy acordam, neste exato momento, e eles ouviram a conversa, né? Do Shaka ali. E aí eles comentam, pô, que sacanagem, serafins aí, né? Pô, caraca, né? Mas então, Chapéu de Palha, o que você acha de soltar a gente e a gente fazer uma aliança aí, hein? Vamos lá? Vamos lá? Olha, a cara do Zoro e do Luffy já dizem muito. Eles ficaram de... Não quero. Muito bom, velho, muito bom. Os caras rechaçaram na hora a ideia, acharam uma péssima ideia. Enfim. E a treta continua com o Zoro falando, olha, beleza, digamos que a gente liberte vocês. Depois que acabar a treta, a gente pode te algemar de novo? Você vai deixar? Óbvio que não, né, cara? O Zoro tá esperto nessa parada aí. Mas o Caco ainda tenta convencer da maneira mais descarada possível. Falando, não, confia. A gente vai voltar a ser algemado. A gente deixa vocês nos algemarem de novo. Confia, né? Confia. E aí o Luffy vendo a situação, né? Depois de uma breve pausa... Ah, acredito em você, pode soltar. Vamos soltar eles aí. Do nada, tá ligado? O Zoro fica tão pistola, tão revoltado, que ele dá até um soco no Luffy. Pô, tá de sacanagem, menor. Caraca, inocente, né? E aí isso abre brecha no meio da confusão ali para o S-Hawk atacar. Só que ele ataca de um jeito inesperado, eu diria, né? Porque ele ainda não tinha demonstrado que ele tinha Akuma no Mi exatamente ali, né? E a gente vê que ele tem uma Akuma no Mi, que no caso ele tem... a Supa no Mi, a Akuma no Mi do Senhor 1, né? O Mr. One, lá de Alabasta, né? Que é o braço direito, inclusive, lá do Crocodile. Então o cara ele consegue atacar de maneira bem parecida, e até o Zoro percebe que o formato ali é muito parecido do ataque dele, lembra bastante, né? Muito louco. Mostrando aí que esse negócio aí do sangue verde tem muitas surpresinhas aí interessantes. Muitas surpresas interessantes. Enquanto tá rolando toda essa confusão aí, a gente também tem a galera aqui da CP. Lembra que várias CPs foram capturadas, várias Cypher Calls, né? 5, 7 e 8 especificamente estão aqui nesse quadro, tá? E a gente vê aqui que o pessoal está ali há um tempão aparentemente, né? Alguns deles estão ali, acho que há 2 meses mais ou menos, né? E o pessoal tá aqui mal alimentado, né? Mal hidratado também, né? E eles começam a comentar se eles vão falecer ali mesmo, né? Os caras não estão com esperança de resgate, né? E aí alguns deles comentam aqui, né? Que quando eles estavam indo embora, eles eram cercados ali pelas Sea Beast Weapons, né? Aquelas armas, aquelas feras tecnológicas, né? Que ficam ali na beirada da ilha, né? E eles acabavam sendo capturados, né? Eventualmente sendo colocados ali. E eles achavam que o próprio Vegapunk tinha alguma coisa a ver com isso. Mas, plot twist, o Vegapunk também está preso ali. O Vegapunk original, o Stella, né? E aí a gente acaba vendo aqui que o Vegapunk, ele comenta, ele pede desculpa pra galera e ele diz que ele não sabia de nada, né?
E aparentemente, seja lá o que aconteceu aí, né, com esse pessoal da Cypherpunk, o Vegapunk não estava sabendo do que estava rolando, né? Mas o que ele acha mais curioso é que é muito esquisito, tem algo muito estranho nessa história, porque não teria como a pesquisa dele sobre os poneglyphs terem vazado, teoricamente, né? Então, o que aconteceu, né? Como o governo ficou sabendo disso? Alguém entregou, né? Tem um X9 aí, né, na galera? Talvez, né? Talvez. Além disso, a gente também tem duas coisas aqui rolando, tá? Ao mesmo tempo, nós temos aqui a divisão naval da G9, que é uma base da marinha, falando que tem navios em rota, né? Rota para onde? É que nós estamos tendo aqui vários navios de várias bases diferentes aderindo àquela frota que tá indo em direção a Egghead. Cara, vamos ter aqui uma Buster Call, basicamente, e já é muito navio, é muita embarcação já, mais de 100 rolando aqui, tá ligado? E todas indo em direção a Egghead. Imagina o estrago que vai rolar aqui, né? O tamanho da loucura. E nós também temos aqui o Sentomaru, que o Sentomaru pede pra galera sair da ilha, né? E o pessoal não sabe o que tá acontecendo, né? Por que enviaram pacifistas aí pro resto da ilha e tal? Por que o Sentomaru fez isso? E aí o Sentomaru começa a comentar aqui sobre o que aconteceu com o Ohara, né? Onde ele acaba dizendo toda a história e tal, né? E ele acaba falando aqui que, bom, o Vegapunk, provavelmente o pessoal da Marinha tá querendo eliminar o Vegapunk. Então vai rolar um evento parecido com o que rolou lá em Ohara, que no caso foi a Buster Call, né? Então tá vindo, né? A destruição tá chegando em Egghead aos pouquinhos, tá vindo do mar, né? Essa doideira aí. E o Sentomaru, então, tá preocupado, né? Porque ele até fala, pô, cara, Luffy, cadê você? Tira logo o Vegapunk daqui, né, caramba? Só que tá complicado, tá complicado. Aí nós temos aqui o Luffy perguntando pro Zoro sobre o que aconteceu ali, porque parece que ele reparou que o Zoro, ele sabia sobre esse poder aí do S-Hawk, ele já tinha visto em algum lugar. E aí o Zoro confirma que esse negócio aí era a mesma coisa que o Sr. 1 lá da Brockworks usava, né? Que é o das Bones. Só que, caraca, como ele tá com esse poder aqui, né? Como esse moleque tá com esse poder aqui, né? E tem até uns flashbacks de guerra ali, por assim dizer, o Zoro, né? E aí esse garoto começa a atacar, né? O S-Hawk começa a partir pra cima dele ali usando aquelas garras, ele meio que lamina a parte de dentro da mão, saca? E ele vai dando patada na galera, tentando cortar o pessoal. E aí bota o pessoal pra correr mesmo. Todo mundo sai correndo ali, lembrando que o Luffy e o Zoro estão carregando o Kako e o Rob Lucy, né? O que dá umas cenas bem engraçadas aqui no meio da luta. Só que, além de fazer esse golpe que também é característico das Bones, né? Ele também consegue fazer aquele punho que gira, que tem lâminas giratórias, tá ligado? E isso o Zoro lembra muito bem, porque isso foi tenebroso com ele na época, né? Foi bem perigoso pra ele encarar essa parada aí. Então, o S-Hawk aqui trazendo vários flashbacks de guerra aí pro Zoro, né? Tacando terror na vida dele. E ainda por cima ele faz uma outra parada muito interessante, que é o seguinte: ele usa a sola, ele transforma a sola do pé dele em lâmina. E ele, como se fosse um patins de patinar no gelo, sabe? Aquele negócio de que é tipo um sapatinho com lâmina. Só que ele se propela pra frente usando o fogo das costas. Isso é uma parada muito louca, velho. Ele usa aquele negócio como se fosse uma turbina pra se propelar, e ele vai deslizando, vai, tipo, patinando literalmente, né? Uma loucura. Cara, é muito louco, ele vai atacando a galera, é muito legal essa parada, na moral, os usos muito criativos aqui do poder, né, das Bones ali, que é a Supa no Mi, se eu não me engano. Aí nós temos aqui o Kako, depois com toda essa confusão, pedindo de novo pro Zoro aí soltar ele, o Rob Lucy, né, pra eles poderem lutar, mas o Zoro não vai arredar o pé, cacete, os caras são muito perigosos, né, eles ficam ali brigando de tal maneira que o Luffy até fala, caraca, vocês são melhores amigos, hein, cara. Caraca, vocês se dão muito bem, né, beleza. E aí, né, pra resolver um pouco dessa situação, aí o Shaka aparece ali pra fazer algumas perguntas, né? E aí ele acaba perguntando aqui diretamente para o Rob Lucy, né, qual é a missão deles. E o Rob Lucy fala na cara, nossa missão é matar todos os Vegapunks, irmão. E aí o cara comenta, e a Stus? Também, ela traiu a gente, e aí? Vamos levar também, vocês vão tudo pra vala. O Rob Lucy manda na cara que quer acabar com todo mundo, né? E o Kako desesperado, calma aí, cara, tô tentando negociar aqui, cara, na moral, tá ferrando aqui o esquema, né? Enfim. Só que o Shaka não pode concluir ali o raciocínio porque eles ouvem ali o grito da Nami em outro andar, beleza? Inclusive o Sanji também ouve e imediatamente ele vai que nem um louco ali pra cima pra onde tá a Nami, né? Porque a Nami tá em perigo, é obviamente que o Sanji vai ter que ir lá, né? E aí a gente vê que
a galera ali que tá ali é o Edson, a Nami e o Brook, né? Eles estão de cara com o S-Shark, que já tinha causado problemas anteriormente, pois é. E, obviamente, o Edson não está conseguindo também fazer ele parar, né? E o pessoal questionando. E aí, cara, tu que é o gênio, como é que resolve essa parada aqui? Faz alguma coisa aí, cara. Usa cabeção aí pra alguma coisa, né? E o S-Shark vindo, né? E aí o Edson, calma aí, cara, não há pressa não. A gente, pra pensar, a gente pode ter pressa, calma aí, né? E aí quando o S-Shark tá quase em cima ali, já tirando o raio laser praticamente, começando ali, ele fala, eu sei o que fazer numa situação dessa. Corre! Sai todo mundo correndo ali, desesperado do cara, mó loucura, né? Enfim, uma doideira. E aí o Zoro chega na conclusão mais óbvia, né? Depois aí do grito da Nami, que os outros serafins também estão ativos em algum lugar do laboratório, né? E a galera agora vai ter que se virar em diversos andares ali, né? E não só isso, eles ainda por cima vão ter que lutar contra 4 serafins, vai ter que proteger os Vegapunks, e ainda por cima ainda tem que ajudar a galera mais fraca do time do Chapéu de Palha, tá ligado? Tem toda essa trabalheira aí. Pois é, como se já não fosse traumático o suficiente a situação, né? O S-Bear, que tava caladão, ele aparece e ele começa a fazer aquela bomba do Kuma, né? Que o Zoro conhece muito bem, né? A bomba do Kuma. Pois é. E aí, cara, nossa senhora, vários flashbacks passando aí no olhar do Zoro. Enfim. E aí, enquanto o cara tá castando, né, a bomba ali, vai demorar um pouquinho, a gente vê aqui que o Shaka, ele joga a chave ali pro Luffy falando, olha, faz o que você quiser aí, né? Vou deixar você decidir, né? O que você faz aí com Robin, Luffy e o Kako, né? E aí ele fala, ele só protege, só me promete que você vai proteger o Stella, que é o Vegapunk principal. E o Luffy diz que beleza, ele vai proteger, né? E aí então a gente vê aqui que o Luffy dá uma provocada ali no Rob Lucy, né? Falando, olha, depois que a gente acabar com essa história aqui, você não vai querer descontar na gente só porque você não conseguiu me vencer não, né? E o Zoro ali tenta brigar com o Luffy falando, pô, o cara não vai cair nisso aí, é uma baixaria, né? Mas o Rob Lucy ele cai, ele fica boladão ali falando que não, eu vou matar você, depois eu vou matar a sua tripulação, e que não sei o que, o cara bateu uma revolta do cacete, né? Enfim, no fim das contas ele ainda, obviamente que ele vai trair a galera, né? Foi bem fácil de ver. E aí, depois de todo esse balalá aí, né? A gente vê então aí o choque do urso, né? Que o S-Bear acaba usando aí. Gera uma enorme explosão que capa ali o topo do laboratório, né? Mas da fumaça a gente tem aqui então o Luffy saindo aí no Gear 4 e o Rob Lucy na sua forma de leopardo, né? Boladaço aí. E aí nós vemos aqui então que o Luffy, antes de atacar, né, ele pede desculpa pra Bonnie, porque ele tinha prometido que não ia bater em ninguém parecido com o Kuma ali, né? Só que, porra, não dá, né, cara? Meio complicado ficar só fugindo, né? Não vai rolar que nem esse Snake lá do outro lado. E aí a gente vê aqui então que o Zoro, ele ataca primeiro ali o S-Hawk, né? Usando ali o Onigiri, né? Seu famoso Onigiri. E pedindo ali pro Kako não atrapalhar ele, enquanto o Kako ativa ali o uso Rankiaku, né? Só que uma variação ali que é o Trovão Branco, pelo que eu entendi. Enquanto a gente vê aqui o Luffy usando o King Kong Gun contra o S-Bear e o Rob Lucy usando o Rokuogan, né? Que é característico dele, né? E, cara, cada um consegue efeitos extremamente assustadores. Eles arregaçam aí os serafins que não dá nem puxando, os caras, os bichos só saem voando, né? Doideira pra caramba, mostrando um puro poder aí. Se eles fossem um time, seria o time. Isso aqui seria o verdadeiro Quarteto Fantástico. Mas e aí, valeu a pena esse esforço todo, né? A galera ficou arfando ali depois, né? Lembrando que o Luffy até usou o Gear 4, inclusive, né? E aí o Kako dá uma zicada, falando, olha, eles podem ser fortes, mas agora acabou. Com esses porradão que eles levaram aí, eles não vão se levantar mais, né? E aí o Shaka pede ali pra eles, olha, não subestimem o ápice da humanidade. Os serafins, eles são o topo de linha da humanidade, né? E aí a gente acaba vendo aqui que o S-Hawk e o S-Bear se levantam ali, ó, limpando a poeirinha. Não estão nem aí. Pois é. Isso deixa o Luffy indignado, né? Pô, qual é? Vocês são o Kaido, cara? Vocês vão ficar levantando? Agora virou bagunça? Agora todo mundo faz isso, né? Que sacanagem é essa, né? Enfim. E aí a gente acaba vendo aqui que o Zoro percebe, né, que eles são parecidos com o King, que ele enfrentou lá em Wano, né? Isso gera um pequeno debatezinho aí entre ele e o Shaka, né? Que o Shaka pergunta se o Zoro enfrentou alguém parecido lá em Wano, que o Zoro confirma ali, não, o Shaka quer saber se ele enfrentou o Lunariano, né? O Zoro não sabe dizer qual é o nome da tribo do King, mas o Shaka percebe que provavelmente é o tal do Albert, né? Que é o nome original aí
do King, né? E que ele tinha sofrido experimentos lá em Punk Hazard que depois viriam a dar nesses serafins aí também, né? Pois é. Aí depois a gente vê aqui que o Zoro comenta, né? Sobre, ele vai meio que o tutorial aqui, né? Ó, é o seguinte, pessoal, a gente só consegue machucar de verdade eles quando o fogo nas costas deles se apagam, beleza? Fora isso, eles são basicamente invencíveis, né? O que deixa o pessoal aí um tanto apavorado, né? E aí o Zoro ele comenta aqui, né? Ele fala que ele sente muito porque ele deveria ter percebido isso antes. E o Rob Luz comenta, não, beleza, pelo menos agora a gente tem uma chance aí de conseguir lutar contra os caras, né? Agora a gente sabe que dá como enfrentar eles. E aí o Zoro faz um outro comentário aqui que ele podia ficar calado nessa, que era, olha, além disso, o que também denota que eles são parecidos com o King é que a cor da pele é a mesma, a cor do cabelo é a mesma e eles têm asas igual o King também. Porra, ele já tá vendo isso há um tempão, por que ele não falou logo? Ele só percebeu agora, tapado nível Master Blaster, né, cara? Muito bom, todo mundo ficou puto com ele, sacanagem, enfim. E aí, aproveitando esse momento de zoeira aí, né, o Shaka, ele começa a ir embora da sala ali, e o Luffy questiona ele, ué, tá indo onde o cara do capacete, né? E o Shaka comenta que ele acha que tem uma ideia de onde o Stella pode estar, e aí ele deixa ali então o S-Hawk e o S-Bear sob os cuidados aí da galera, né? Só que, claro, né, o S-Hawk ele tem aquele instinto de Noob Hunter, né, do Mihawk, e ele acaba aproveitando para atacar exatamente o Shaka. E aí ele é protegido ali pelo Zoro, né, cara? Ele pede desculpa aí por causar problema e o Zoro, ó, não fica atrapalhando a gente não, mete o pé mesmo, isso aí. Cacete. Aí a gente vai aqui pro grupo do Edson, do Brook e da Nami, né? Que o Edson tá usando ali o fato de que ele sabe o mapa, né, do local de cabeça para poder achar as rotas de fuga, né, do laboratório ali. Só que acontece que isso não faz muita diferença pro S-Shark, porque a Akuma no Mi dele, ele consegue ficar no chão, né, atravessar o chão, as paredes e o teto. Então não faz muita diferença, você não vai fugir dele, tá ligado? E acaba dando a lógica, né, o S-Shark acaba aparecendo na frente da galera ali, ele deu a volta e deu um socão ali no Edson que amassou ele. Aí depois a gente vê aqui que ele tenta dar um tiro de energia ali na galera, só que o Brook tenta se antecipar para dar um ataque nele, com a espadinha dele. Só que o S-Shark acaba parando de atirar e se preparando para dar um contra-ataque. Ele dá ali um jiu-jitsu de homem-peixe, né, no Brook, que desmonta ele no chão. E aí fica só a Nami, sozinha aí para lutar contra o S-Shark. Sendo que, né, a Nami, primeiro que ela tá enxergando o Jinbe, então ela não tá enxergando nenhuma chance de vitória aqui. E também ela tá enxergando o S-Shark como uma criança, né? O que ela tá meio certa, porque na verdade isso é o diabo cibernético na frente dela, né? E aí ela não ataca crianças. E aí o Zeus tenta ali aparecer pra incentivar ela, né? Falando, Nami, confia em mim, vamos atacar, né? E aí a Nami de olho fechado faz ali um ataque elétrico, né? Carrega ali o Zeus com as bolinhas de tempestade. E o S-Shark ele acaba esquivando do ataque do Zeus, só que o Zeus dá a volta e acerta ali o S-Shark, né? Só que aí tem um segundo plot twist, porque ele sentiu o ataque, só que na hora de cair, ele não caiu no chão e desmaiou. Ele fez splash, ele afundou no chão. Ou seja, ele tá vivo, ele tá acordado, né? E aí ele deu a volta na Nami e pegou ela por trás ali e agarrou ela. Nisso que a Nami tá rendida ali pro S-Shark, aparece na hora ali o Sanji, né? Falando da constituição do Reino Sanji, né? Que quem fazer mal ali a Nami merece ser executado, né? E ele chega ali dando duas bicas ali no S-Shark ali, né? Aí ele dá uma amparada ali na Nami, né? Enquanto rolou aí a confusão, só que o S-Shark já se levanta. O S-Shark já tá pronto pra outra. E aí o Sanji fala, ó, eu vou terminar de te executar, moleque. Tu tá ferrado, Jimbizinho. Já era, né? Beleza, boa sorte pra ele, porque tá difícil. E detalhe pra sobrancelha dele, né? Muito legal. O Adam tinha falado sobre essa parada aí da sobrancelha ali, que ele fica trocando, né, de lado da sobrancelha, quando ele tá muito pistolão, principalmente nesse novo formato dele, né? Ele fica igual os irmãos ali, a sobrancelha dele, né? E ele realmente foi lá pra machucar, né? Pra destruir completamente ali o S-Shark, né? Aí nós vamos aqui para Lilith, Frank, o Sop e Pitágoras, né? Encarando aí esse Snake e eles vão ter que encarar mesmo, porque não dá pra correr desse negócio aí não, né? E aí quem faz o movimento aqui é a Lilith, né? Ela tem um trabucão ali que ela anda pra lá e pra cá, né? Tá na hora de usar. E aí ela dá um disparo de bolha, né? Essa é uma bolha da arma. E a S-Snake não tem problema nenhum de rebater, jogar pro lado. O problema é que depois que parece que falhou, né, o ataque ali,
o da Lilith, né? Aí essa Snake cai no chão fraca. E o Usopp não entende nada. O que aconteceu, né? E aí a Lilith comenta aqui, né? Que essa bolha da arma ali, né? Tem a mesma energia do mar, seja lá o que isso signifique. Mas na prática basicamente funciona como se fosse uma bolha de Kairoseki. Então funciona contra usuários de Akuma no Mi. Esse é o ponto, né? E como a gente está vendo ali, o pessoal que tem sangue verde tem poderes de Akuma no Mi, eles são afetados também, né? Pelos mesmos efeitos. Então ela ficou fraca porque encostou na bolha, basicamente ali, né? E aí o Usopp, beleza. Então é só a gente conter ela agora, né? E aí o Frank ia lá conter ela, só que imediatamente ela recupera a força logo quando o Frank ia encostar nela. E aí ela ainda manda uma de boa Hancock, né? Comporte-se, seu insolente, né? Olhando de cima ali, muito bom. E aí, o efeito já passou, né? O Frank comenta aqui, a Lilith fala, né? Que é porque só pegou de raspão, né? Eles precisam que o negócio pegue direito nela ali pra enfraquecer de vez. E aí acontece que a S-Snake agora tá boladona ali e ela tenta dar um tiro de energia na galera, né? Só que aí quando ela dá um tiro, o pessoal corre, né? Alguns correm ali, só que o Frank, ele voa, né? Com a bota dele ali, né? E aí ela termina de dar o tiro e faz a galera sair voando, menos o Frank que já tinha literalmente saído ali, né? E aí ela acaba se distraindo com a Lilith, o Usopp e o Pitágoras. E aí o Frank consegue ali acertar ela por trás com uma bolha. Ele pega ali a bolha e pá, joga nela. Muito bom. E agora ela foi esmagada pela bolha, agora ela tá enfraquecida, né? Enquanto a bolha estiver em cima dela ali. Só que acontece que a S-Snake ela começa a fazer carinha de choro, né? Ela tá triste ali, falando, tá doendo, né? Fazendo uma cara de sacana ali. E aí o Frank fica, não, foi mal, né? Machuquei uma criança aqui, né? Não, cara, é o diabo encarnado, cara, deu mole, né? Ele tirou a bolha e aí já era. Ela pulou ali pra cima dele, deu uma bicuda e dessa vez usando os poderes de Akuma no Mi, né? O chute dela começa a transformar ele em pedra ali aos poucos. Ele é quase totalmente transformado ali em pedra. Aí ferrou, irmão. Agora essa Snake vai pra cima da galera ali, né? Da Lilith e do Usopp. A Lilith tenta atirar as bolhas de novo, só que dessa vez ela tá esperta, esse Snake vai driblando ali o negócio. E aí agora chegando na cara do pessoal, não tem muito que eles possam fazer. Ela acaba ali usando seu charme, né, pra fazer o pessoal ficar, que legal. É legal, é? Vira pedra aí, toma. Love pra você, né? Toma aí, né? Pois é. A Lilith e o Usopp viraram pedra e o Frank quase totalmente virou pedra ali também. Aí depois a gente vai aqui para o Shaka, né, que ele tá no subsolo ali do laboratório e ele acaba encontrando o Vegapunk e a galera da Cypher Paw. Pois é. E aí ele questiona, o que aconteceu? Por que eles estão presos, né? O que significa que ele não sabe o que está acontecendo a princípio, né? E aí ele promete ali que vai libertar, né, o Vegapunk, só que quando ele vai libertar ali o Stella, o principal, ele de repente é alvejado, leva um tiro na cabeça. Pois é, alguém faleceu, um dos Vegapunks. Pois é. E ele tomou um tiro ferrado, assim, foi bem sinistra a cena. E aí a gente acaba vendo aqui então que, seja lá quem for a pessoa, deixa o Vegapunk chocado, Stella, né? Chocado aí, porque ele não que imaginaria que seria esta pessoa. Aí depois nós temos aqui também o Kizaru aparecendo, né? Ele tá levando aí a grande Buster Call, né? Tá liderando a vanguarda do negócio todo, né? E ele fala aqui que, bom, parece que ele vai demorar um pouquinho, então, né? Vamos fazer aí uma comidinha pra galera, um rango, né? O pessoal chegar nervoso já, carregado, né? Pra guerra. E lembrando que também tem outro cara aqui, né? Que ele tá levando pra lá, que é o Jai Garcia Saturno, né? Que é um dos Gurosei. Pois é, tá indo lá também para Egghead, né? Aí nesse meio tempo também a gente vê aqui que pelo menos, né, a Stussy conseguiu ali um comunicador, que provavelmente é dela, porque é de fora, né? E com isso ela consegue se comunicar com o Sentomaru, né? Ela tá acompanhada do Jinbe, inclusive, aqui, né? E ela acaba falando aqui para o Sentomaru, explicando, né, que tá vindo uma enorme Buster Call para derrotar, para destruir, né, a Egghead. Não vai sobrar nada, tá ligado? A ideia é não sobrar nada ali, né? Só que qual que é a parada que o Sentomaru questiona aqui? Por que eles estão apelando tanto, né, com uma Buster Call muito maior do que o normal? E o motivo é porque na época de Ohara, eles estão tentando repetir Ohara aqui, né? Ohara era
negócio que tinha conhecimento, é uma ilha que tinha muito conhecimento, mas eles não tinham tecnologia, não tinham armamento, eles não estavam nem querendo se defender direito, tá ligado? Então assim, não tinha muito por que você apelar tanto lá com o lugar. Agora, Egghead é diferente. Vegapunk tem muita tecnologia, então eles vão usar tudo que eles puderem aqui pra não sobrar pedra sobre pedra, né? Que é pra não dar chance de revidar, tá ligado? É complicado isso daí. Então, né, o pessoal aí tem que, né, o pessoal vai ter que se defender como pode. E aí o Sentomaru ali pede, então, né, para os cientistas normais ali, né, da ilha, meterem o pé, né? Mano, mete o pé, vocês já viram aí que vai dar ruim, né? Então, vai, né, só mete o pé daqui. Depois a gente também tem aqui o Frank, né, que o Frank ele tenta ali chamar a atenção da S-Snake, né, falando, ó, ainda tem um braço aqui, cara, vou te enfiar porrada aqui, não sei o que, né? Só que a S-Snake acaba percebendo que tem alguém saindo de fininho ali. Que no caso é o Pitágoras, né? Lembrando que o Pitágoras é só uma cabecinha com os bracinhos, as perninhas, né? O cara não pode fazer nada. Então assim, ele é totalmente indefeso, né? E como o Frank não tem como ir pra cima ali da S-Snake, ela simplesmente ignora o Frank e começa a ir pra cima ali do Pitágoras, né? E aí o Pitágoras, cara, não tem o que fazer, ele só tem o que lamentar. O bicho tá vindo, ele não tem como correr dela, tá ligado? Não tem o que fazer, né? E aí ele tenta lhe perguntar ainda, né? O que ela tá fazendo isso? Quem que mandou ela fazer isso, né? Mas esse Snake só responde ali, levantando a perna e dando um pisão, né? No Pitágoras, e o Pitágoras faleceu. Esse aí faleceu. Nossa senhora, esmagado que nem uma barata, né? Doideira, ainda explodiu ainda, né? Ainda fez uma cena ali absoluto cinema ali com essa Snake. Doideira demais. Aí a gente vai aqui para um grupo que tá livre lá em Egghead, que é a Robin, a Atlas e o Chopper. Eles estão sobrando aí, né? E isso é importante, porque significa que eles podem ir para qualquer lugar ali, né? E eles estão sabendo aparentemente aí que os Serafins estão atacando. E a Atlas tá meio chateada, né? Poxa vida, quem poderia imaginar que isso aconteceria, né? Inclusive o Chopper fala ali que ele tá com receio, né? Porque eles ouviram gritos, aparentemente, da Nami, né? E aí ele tá preocupado, só que a Robin fala, cara, não se preocupe. Tem um cara aí do nosso grupo que sempre que ouvir a Nami gritar, ele vai lá imediatamente, né? Que no caso é o Sanji, né? Enfim. E aí a gente vê aqueles discutindo, né? Sobre, poxa, quem poderia estar controlando os Serafins e aonde essa pessoa poderia estar, né? A conversa é meio que sobre isso. Mas o importante é a parte em que a Atlas comenta que de todas as áreas do laboratório, tem uma área que tá trancada, né? E que tecnicamente não era pra ninguém estar lá, né? Bom, não era pra ninguém estar lá, mas não custa nada dar uma olhada, né? E acho que a gente sabe aonde que é esse lugar. Porque afinal de contas nem o Shaka sabia onde tava ali o Vegapunk, então faz sentido, né? Então a galera começa a se direcionar pra aquele local, né? O que é bastante interessante, porque o atirador está lá. A gente sabe disso agora. O atirador já está lá. Aí depois nós temos aqui o Sanji, né, que ele tinha protegido lá a Nami, né, do Mini Jinbe lá, né, do S-Shark. E ele falou, cara, eu não quero saber se você é o auge da ciência, da humanidade ou sei lá o que, irmão. É o seguinte, você não vai encostar na Nami nunca mais. Acabou pra você, né? E ao mesmo tempo a gente tem aqui a Nami, né, que ela tá ali tentando reanimar o Edson, coitado, o Edson não acordou até agora. E o Brook, ele simplesmente deixou o corpo dele lá e começou a sair como espírito, né? Ele fala ali, ó, eu vou aproveitar aqui, que o Sanji tá aí, né, ganhando tempo lá com o S-Shark, eu vou meter o pé sair de fininho em busca do Vegapunk, né? Tô com a minha boi, vou embora. Só que aí o S-Shark tava vendo isso, ele viu esse movimento. E o que ele faz em resposta? Ele mergulha no chão, ele some. E ele vai atrás não do Brook, ele vai atrás da Nami, que a Nami tá desprotegida porque o Brook é só um espírito. E aí acontece que quando ele ia dar um socão ali na Nami, o Sanji aparece e entra na frente. Só que ele entra na frente, cara, ele literalmente bota a cara na frente do soco, tá ligado? É isso, ele leva um socão na cara, né? Só que ele nem sequer vai pra trás, ele fica de braço cruzado na frente da Nami, como um verdadeiro escudo humano ali, né? E, cara, irado demais, ele ainda dá uma risada, né? E ainda dá um tiro sarro ali com esse Shark falando, e aí, Jimmyzinho, você conhece o poder do amor, né? Não tem jeito, é o último romântico, não tem jeito. Bravo. Aí nós voltamos aqui para o combate aí, né, do pessoal lutando contra o S-Hawk e o S-Bear, né, especificamente o Zoro tá lutando aqui contra o S-Hawk e o Luffy tá dando ali um porradão, né, no S-Bear ali, acho que é um Red Hawk, alguma coisa assim. E
não faz nada, né, nos caras. E uma coisa que o pessoal tá começando a perceber, principalmente o Zoro, que já tem mais experiência nesse tipo de luta, né, é que o fogo das costas desses serafins não apagam. O King, ele tinha que, pra mandar os golpes mais pesados dele, ele tinha que largar a defesa e partir pro ataque. Os serafins, eles atacam sem que a chama se apague. É raio laser, é usar Akuma no Mi, e os caras tão de boa, tá ligado? Isso é meio apelão, porque eles só podem de fato ser muito feridos, pelo menos por enquanto, quando a chama se apaga, né? E até agora o único jeito que a gente viu foi com esse Snake lá, que é basicamente, né, com Kairoseki, né, ou com algum poder que tenha algum poder do mar, né, tipo, né, aquelas bolhas e tal. Fora isso, não o negócio aqui tá bem complicado, né? E aí eles acabam entrando nessa pira aí, conversando sobre esse assunto, eles percebem que o S-Hawk deu uma saída. O cara saiu de fininho ali no meio da conversa, né? E bom, onde ele pode ter ido parar? O Rob Lucy tem a resposta, onde ele comenta aqui que provavelmente ele tá indo atrás dos mais fracos. E se você pegar os eventos recentes que eu falei no vídeo, é uma tendência, né? Os serafins, eles sempre vão atrás da galera mais fraca, né? Então o S-Hawk vai procurar novas vítimas, não é só porque ele... Também é porque ele é o mini Mihawk, né? Mas também porque todos os serafins estão fazendo isso, se for pra ver, né? E aí, a gente vê até o Kako falando, né? Que isso aí é o tipo de coisa que aqueles malditos gostam de fazer, né? Que nessa época a gente não entendia muito bem, mas se for pra pensar, isso aqui é um spoiler pra quem tá acompanhando aí o mangá recentemente. Porque ele tá falando aqui de um grupo de pessoas que já agem dessa forma, e a gente tem visto aí bastante vamos dizer assim, no arco seguinte, né, lá, que já tá lá no mangá, quem é o tipo de pessoa que faz esse tipo de coisa, né? Enfim, a gente só não sabia na época. E aí tem essa cena hilária aqui, né, que o Zoro, ele fala, não, deixa que eu vou atrás do S-Hawk, né, o cara é espadachim também, só a gente se conversa, né? E aí o Luffy, beleza, vai lá, né? Só que aí depois que o Zoro foi embora, ele lembra, ué, não, pera, caraca, ele não pode ir sozinho, ele se perde, mano. Caraca, e o Luffy prometeu que ia tomar conta dele, né, pra isso não acontecer. E aí o que ele faz? Ele pede ajuda pro Kako. Vai lá buscar, vai lá e fica de olho no Zoro, né, porque ele se perde, vai com ele. Só que ele chama o Kako de Usopp. E o Kako é muito vítima, porque ele não reparou de primeira e ele foi atrás do Zoro mesmo, ele foi atrás. E aí quando ele tá lá longe é que ele se vira e fala, ô, quem que é o Usopp, cacete? Tá me zoando, caralho. Já era, irmão, já era, né? Enfim. E aí o S-Bear até tenta atacar ali o Kako, ele mira nele, né? Só que o Luffy compra a briga, né? Dá uma pernada nele ali primeiro e depois ele começa a dar ali um golpe que é o tal do Hawk Gatling Gun, né? Que é tipo a metralhadora gavião de borracha, né? E o Rob Lucy fala ali, pô, cara, para de atacar assim, né? Tá se forçando pra caramba aí, né? E o Luffy realmente, depois de atacar aí o S-Bear, jogar ele pra longe, o Luffy tava cansado, né? E pra quê? O S-Bear se levanta de novo. Não valeu de nada, tá ligado? Não adiantou de nada, enfim. E por falar em S-Bear, né, a gente tem aqui a porta, né, a imagem da porta, onde tá ali as lembranças do Kuma, e a gente vê aqui o narrador comentando, né, que isso tudo aconteceu na véspera do famoso incidente de Egghead, que ainda é um evento que vai rolar. E aí a gente vê aqui que lá dentro a Jory Bonnie ainda está desolada com o que aconteceu ali, com o que ela tá vendo nas memórias do Kuma, né? E não só isso, a gente também vê aqui um pouco da silhueta do meliante que atirou no Shaka, né? E o narrador comenta que essa história toda rolou por causa de um negócio que começou há 3 meses antes. E aí a gente começa a ver aqui uma cadeia de eventos que explica melhor por que as coisas aconteceram do jeito que aconteceram na Egghead, basicamente. Aí como é que começa essa história, né? A gente tem aqui alguém tentando entrar em contato com o pessoal em Marijoa 3 meses atrás, falando, ó, o Vegapunk tá pesquisando parada errada aí sobre o século perdido, né? Isso faz com que o governo mande a CP5 e investigar. E o Vegapunk fala, pô, eu não sei do que vocês estão falando, né? E aí, no meio dessa confusão, quando a CP5 vai embora, de mãos vazias, né? Eles são atacados no mar. E aí vem a CP7 e a CP8 também. E também eles desaparecem, tá ligado? Ninguém volta de Egghead, né? E aí a gente tem essa pessoa misteriosa, né, entrando em contato de novo com o governo, dessa vez querendo falar com alguém do alto escalão, que no caso são os Gurosei. E aí a pessoa fala na frente dos Gurosei, olha, o Vegapunk tá pesquisando sobre o século perdido. E aí, depois de uma reuniãozinha, fica decidido que eles vão
cortar a cabeça do Vegapunk um pouco mais embaixo, né? Não vai ser só na casa, não vai ser aqui na testa, né? Vai ser um pouco mais embaixo, se você me entende, né? E aí fica decidido isso, né? Só que, com medo de represália, né? Porque o Vegapunk tem tecnologia para devolver qualquer ataque, basicamente, né? Um dos Gorosei acaba indo junto, que é o Saturno. E o Kizaru vai com ele também. E junto com o Kizaru, tá sendo mobilizado uma das maiores Buster Call que existem, né? Tá indo uma tropa da marinha gigantesca, junto com o Kizaru e com o Saturno, né? E a gente vê inclusive alguns vice-almirantes aqui no meio da história que depois eles vão ser relevantes, tá? E aí, eles não esperavam que teria nessa equação aí o Luffy também, né? O Luffy do Chapéu de Palha acaba chegando, né? Se aproximando lá de Egghead, né? O que deixa o pessoal da marinha já bolado pra caramba, né? Principalmente ali o Akainu, né? De novo não! Revoltado, né? Socorro! Enfim. E aí, depois de algumas cenas aleatórias, né? A gente vê aqui o narrador comentando que, seja como for, no dia seguinte esse incidente chega ao fim, beleza? É uma coisa que acabou no dia seguinte ali, tá? Só que o resultado é algo que vai chocar o mundo de maneira completamente inesperada. Ninguém jamais esperaria o rumo que as coisas tomariam, tá ligado? É algo completamente insano, tá ligado? E aí nós voltamos para o meliante, né? Afinal de contas, a pessoa que causou tudo isso, né? Ela tinha dado um tiro na cabeça, né, do Shaka, e agora deu um tiro no corpo ainda, que é pra segurar de que o cara não vai levantar. Você não vai levantar, cara. Definitivamente, né? Enfim, um sorriso no rosto, que assusta o Vegapunk, né? Traumatizado já com a cena, né? Pois é. E aí a pessoa vai andando ali em direção ao Vegapunk, né? E a gente vê que a pessoa passa ali pelo pessoal da Cypherpol que estão olhando a pessoa incrédula, né? E a pessoa dá um tchauzinho ali pros caras, né? No maior deboche de todos os tempos. Muito bom. E aí a gente vê aqui então que a pessoa se aproxima ali do Vegapunk. E o Vegapunk comenta, né? Por que você fez isso, né? E nós temos então a pessoa revelando a sua identidade, que é ninguém mais, ninguém menos que a York. Pois é, a York fingiu que foi atacada, mas na verdade ela estava por trás do negócio todo. Pois é. E por que ela faria isso, né? Por que um Vegapunk tentaria destruir todos os outros, né? Porque a York fala ali que ela vai se tornar um dragão celestial, um Tenryubito. Pois é, cara. E aí o Vegapunk, tá maluca? Do que você tá falando? Você não foi lá em Marijoa? Você não viu o quanto esses caras são uns merda? Você vai se rebaixar no nível deles, né? E aí ela dá risada, porque ela fala ali que é algo que o Shaka falaria, né? E olha só, o cara tá morto. Né? Final feliz. Não é final feliz. E aí, cara, ela, tipo, tá nem aí, né? Pra que o Vegapunk ou o Shaka ou qualquer um comenta aqui, né? E aí a gente vê aqui ela falando que, bom, é confuso, né? Porque tem vários Vegapunks, né? Mas pra ela acha que esse mundo só precisa de um Vegapunk. Aí ela aponta, né, resolve ali para o Vegapunk pronto para disparar, né? O que deixa o Vegapunk bastante assustado. No mínimo, assustado ali, né? Rapaz, que doideira. É a ganância manifestada. Literalmente a ganância em pessoa. Doideira. E a gente até vê aqui quando que ela começa a bolar esse plano aí dos serafins se rebelarem, né? Essa meio que revolução das máquinas fake aí, né? Que logo depois ali que o pessoal desativou os serafins, quando o Rob Lucas tinha tentado destruir o laboratório e tal, né? A York aproveitou que a galera estava ocupada, né? Entrando lá no laboratório. E aí ela foi lá, chamou os serafins no canto, pediu ajuda. Quando ela pede ajuda, isso soa, né, como uma ordem ali pra eles, né? Eles querem prestar atenção nela pra obedecer o pedido dela. E aí ela faz toda a tramóia, né? Fala ali que o pessoal do governo vai querer matar todos os Vegapunks, incluindo ela, né? E aí ela bola esse plano, né, pra conseguir ali sair viva da situação, que é basicamente matar todo mundo, basicamente, né? Todos, inclusive os outros Vegapunks, mas deixar o Vegapunk original vivo, o pessoal da Cypherpol também e ela, claro, obviamente, né? E aí ela também fala aqui, né, que, poxa vida, mas aí se o pessoal descobrir, eles vão querer saber, né, quem foi que ordenou eles, né? Então, pra ter certeza de que ela não vai ser
não vai ser questionada, né, se ela é responsável ou não por isso, ela bola uma parceria ali com a S-Snake de que a S-Snake iria petrificar ela, e aí depois ela seria despetrificada quando ninguém estivesse olhando, que no caso foi logo depois ali do ataque da S-Snake que quebrou a ponte e tal, né? A galera não estava prestando atenção nela por um momento, e foi ali que a coisa toda aconteceu, né? Doideira. E também ela fala que algumas partes do laboratório não devem ser destruídas também, né? Então, por isso que talvez não esteja rolando ataque em outros locais, né? Além daqueles que a gente já tá vendo. Enfim, é um plano bem embolado. Tem que ser bem ganancioso mesmo pra bolar um bagulho desse. Aí nós temos aqui algumas cenas soltas, né? Também, como alguns os pacifistas que estão marchando aí para o litoral, né? Que o Sentomaru tinha pedido. A gente tem o pessoal indo embora aqui, né? Os cientistas mais civis ali, vamos dizer assim, né? Que não tem nada a ver com a história, mas né, vão acabar pagando o preço. E nós também temos aí, já que pouca desgraça é bobagem, né? Nós temos aqui a aparição daquele navio jangada do Barba Negra, mostrando que ou ele ou alguém do bando dele está se aproximando de Egghead, né? Não poderia ficar pior, não é mesmo? A situação aqui. Pelo visto pode. Pelo visto pode. Aí nós temos aqui uma região rural aí no Novo Mundo, que o narrador aqui não fala qual que é o local. E nós temos aqui uma área, né, com uma espécie de taverna ali, com bastante navios, alguns navios grandes inclusive, não é mesmo? E aí a gente acaba vendo aqui então que o Shanks está falando com uma criança, né, apesar do episódio não querer mostrar a cara dele aqui, é bem óbvio que é o Shanks pela voz e tal, né? E aí a gente vê que a criança ela tá querendo entrar para o bando do Shanks, né? Isso aí desperta alguns flashbacks aí de guerra do Shanks, né? Mas enfim. E aí a gente acaba vendo aqui então que o Shanks não quer deixar o garoto entrar, né, no bando. E o garoto falando, pô, eu vou me provar, cara, eu tenho meu valor aqui, não sei o quê. E aí a gente vê aqui que a galera do bando dele vai aparecendo, né, o Beckman, o Hooks, o Yasop, né. Eles vão falando, pô, chefe, para de brincar com os sentimentos do garoto, na moral, né. E um deles até comenta aqui, pô, cuidado, hein, que às vezes as crianças podem acabar fazendo loucuras aí, né, que surpreende o mundo, inclusive, né. Há precedente, traumas, fortes traumas, né. Enfim, mas o Shanks no fim das contas acaba renegando aí, então o garoto não quer que ele entre no bando agora e o garoto fica chateado, né, com isso aí. Aí depois aparece aqui o Rockstar, cara, que é aquele velho novato aí, né, que apareceu aí no bando há um tempo atrás e ele ainda continua sendo tratado como alguém que não tem moral nenhuma. Pô, você vê que o clima muda até, né? Porque ele comenta que ele pede desculpa, né, por interromper a festança da galera e o pessoal reclama com ele mesmo. Ó, é bom você tá sentindo muito mesmo, tá ligado? Tipo, ficou um clima meio esquisito aqui, né? Mas ele fala ali, né, que aquele maldito nos atacou de novo, né? E ele nem precisa falar o nome, a galera já fica feliz ali, falando, nossa, aquele cara, quanta energia ele tem, né? E mostra aqui uma imagem solta do Kid, mostrando que, porra, né? Não precisa nem falar o nome do Kid, né? O pessoal já sabia já do bando que o Kid ia aparecer ali em algum momento, né? Uma doideira. E aí o Rockstar fala que tem gente brigando com o Kid lá fora, né? E que isso vai acabar escalonando e vai acontecer uma merda, né? Enfim. E aí o Shanks, ele fala que tá de saída, né? Só que antes de sair ele fala uma coisa importante, né? Que ele fala que ele tava conversando com um amigo ali, um velho amigo, né? E um achava que o outro tinha morrido e vice-versa. Isso aqui é um spoiler, tá? Um spoiler para o próximo arco. Tava aqui o tempo todo. Aí tem uma cena aqui que eu acho interessante dar uma contextualizada, que é o seguinte. O Hawks, ele comenta aqui com o Beckman o seguinte, né? Ele pergunta se ele acha que o Kid ainda tem rancor deles, né? E o Bean Beckman apenas dá uma risada sacana. O que acontece? Isso aqui é uma coisa que só tá no SBS, não tá na história, né? Mas o Beckman foi quem arrancou o braço do Kid, não foi o Shanks, tá ligado? E aí acontece que ele é pistola. Com certeza, deve ter perdido o braço até hoje, a gente sabe disso, né? Enfim. Aí depois então, né, a galera do Shanks vai embora aí, o menorzinho fala ali se eles vão declarar guerra, né? Se o Shanks vai guerrear com um cara ali no litoral. E o Shanks fala que não quer transformar essa ilha num campo de batalha, né? Ele não quer causar prejuízos a esse local. Mas que local é esse? A gente acaba vendo aqui o narrador comentando que essa é uma ilha orgulhosa, de uma orgulhosa nação de guerreiros aí, né? Elbaf. Pois é, cara. Não poderia ser nada mais nada menos que Elbaf. E por isso o pessoal tem um aspecto meio viking, né? Só que a galera
que eles estavam falando ali era gigante, a criança era gigante, a bartender era gigante, tá ligado? A gente só não reparava ali por causa do ângulo da câmera e tal. E como se isso já não fosse forte o bastante, né, todo o bando dele ali, ainda tem o Dory e o Brogue, com o Oimo e o Kashi lá no fundo, cara, aparecendo, ainda tem os piratas gigantes ali, e ele tem uma certa amizade com a galera, então o pessoal se oferece pra ajudar o Shanks lá no litoral. É isso tudo aí que o Kid vai encarar, irmão? É essa patota toda aí que o Kid vai encarar? Porra, manda mais gente aí, pô. Volta o Kaido aí também, pô, é pouco. Volta o Kaido aí também. E aí o Shanks comenta aqui, né, se antes de enfrentar o Kid, né, é pra perguntar pra ele se ele não só quer deixar o Hold Poneglyph ali, né, a informação do Hold Poneglyph, e ir embora, né, porque se ele quiser, ou ele, então eles matam o cara e pega, né, pode ser também. Mas primeiro ele tem que escolher, né, quer sair vivo dessa história aí, ou não. Você que sabe, cara, você que sabe. Aí a gente tem aqui um navio ali, né, que deve ser de um dos aliados aí do Shanks, né, que como falaram, ele estava atacando ali os piratas Kid, que estão chegando, né. E aqui tem uma cena interessante que eu nunca tinha reparado, mas o navio do Kid, a carranca do navio do Kid, né, que é meio que um peixão na frente, ele tem uma espécie de mini carranca pra dentro do navio, que é um caveirão, tá ligado? E é bizarro, porque a cena aqui, como dá a entender, já é praticamente um spoiler do que vai rolar, porque a gente vê que a tripulação dele tá encarando esse caveirão de frente como se eles estivessem frente a frente com a morte, né? E é assim, talvez fosse pra ser um contexto legal e tal, né? Olha como os caras são durão, mas isso aqui virou praticamente a maior zicada da história, né? Parando pra pensar. Os caras preveram o que ia acontecer, né? E aí aparece aqui o Kid, né? Um pouco sem mostrar muita coisa dele, mas ele fala uma parada interessante que ele fala aparentemente são piratas que servem ao bando do Shanks, né? O Imperador Ruivo. Só que não é bem assim na verdade, tá? A gente vê aqui alguns deles que estão em terra firme ainda, e na verdade eles são outros piratas, literalmente outros grupos de piratas, que na verdade eles querem servir ao Shanks, mas o Shanks não quer nada com eles, e ninguém no bando também. Não, tipo, vocês são livres pra passar aqui, a gente não cobra dinheiro de vocês, nem nada, né? Que normalmente o Yonkou faria isso. Não, só fica aí, tá ligado? De boa. Tipo, relaxa, tá ligado? É bem diferente o tratamento do Shanks aí com a galera que passa pelo território dele, né? Bem interessante de se comentar isso daí. Aí nós temos aqui um breve comentário do Killer falando aí que da outra vez eles nem conseguiram chegar no Shanks, eles nem lutaram contra o Shanks e eles foram dizimados, tá ligado? Inclusive foi aí que o Kid perdeu o braço, mostrando que não foi o Shanks que arrancou o braço dele, né? Como eu falei, referencia ao SBS aí que o Odd esclareceu que foi o Beckman. E aí o Killer comenta, né, que agora você vai perder bem mais do que o braço, né, depois que você vai fazer aí, né? E aí, em resposta a isso, né, o Kid ele dá uma risada sádica, né? Falando, mas primeiro a gente tem que perder pra isso acontecer, né? Isso não vai rolar, irmão. Agora, depois de um ano, eu tô boladão, pô. Fala sério, bati em Kaido, bati em Big Man, né? Eu sou o cara, sou o brabo, né? Aí nós temos aquele discursando ali, né, falando ali se o pessoal está pronto para ir com ele, né, e a gente vê aqui alguns comentários interessantes do bando dele, como o cara aqui falando sobre, olha, a gente acabou de vencer a Big Man, agora a gente vai ter que lutar contra outro imperador, né, falando assim parece que o cara tá reclamando, mas não foi isso não, na verdade ele tá falando tipo, que brabo, tá ligado? Pô, a gente acabou de bater a Big Man, agora a gente vai pra outro Yonkou, a gente vai derrotar esses caras tudo, né, vai atropelar geral, né, tá se achando pra caraca. E aí depois de um discurso ali falando que essa é a era dos Piratas Kid ali, o Kid fala, né, que venham comigo, nem que seja pra morrer, né? E o pessoal realmente ali tá invocado ali, tá querendo ir até o fim da linha com ele, né? Só que ele é interrompido ali por uns caras muito engraçados, cara, que eu vou ter que fazer aqui algumas correções de tradução, tá? O primeiro é o tal do Gerotini, né, que ele é ali um cara que ele é basicamente um sapo, né? O corpo dele parece de um sapo ali. E ele é conhecido como o Dedos de Bola, tá? Na tradução aí vai estar, acho que Dedos de Sapo. Também funciona, vai? Enfim, ele é uns piratas ali que... Piratas do Poço, se eu não me engano. E percebo que todos eles têm uma aparência meio aristocrática, beleza? Tem um outro aqui, que é o tal do Fuga, né? Que foi como se traduz aqui, mas acho que no original era Fugar, se eu não me engano. Que é conhecido como a Lâmina Memorável, Lâmina do Memorial ali, né? Que é um cara velho, basicamente, né? Tem memorial, é velho, né? E a gente vê aí que ele tem as dentaduras, os dentes dele botam pra fora, né? As dentaduras dele saem ali. E ele é chamado de Bandmaster, né? No original aí.
que é meio que um maestro, por assim dizer, né? Um mestre de banda do clube social. Negócio bem bizarro isso aqui, né? Parece que é um negócio de música. Parece que, sei lá, o Brook é o líder de um grupo pirata. É bizarro pra caramba. E a melhor de todas, pra mim, não tem como. A mina é braba, que é a tal da Pururu Treme-Treme. Cara, se isso aqui não é o nome de meretriz, eu não sei o que é, mas enfim. Pururu Treme-Treme. Essa é a pessoa que vai derrotar o Kid com certeza. Essa batalha será mais que lendária. Caraca, isso aqui é brabo. Caraca, o no original seria meio que Tremelique, mas enfim, vai dar o mesmo sentido, né? Ela é a princesa dos piratas burgueses, né? E seria meio que a líder deles também, né? Enfim, bizarro. E, tipo, cara, a cena é tão bizarra desse pessoal aí que o Kid fala: ô Killer, olha só. Porra é essa? Cara, que merda é essa, cara? E aí o Killer fala: não, chefe, eu te entendo, calma, eu te entendo. Mas tem os caras famosos ali, entendeu? Tem os caras ali, entendeu? E, pô, o Kid ficou se sentindo basicamente como se tivesse voltado pro início lá da grande linha, tá ligado? Bizarro pra caraca, muito louco. E aí a gente vê aqui então, né, que foi falado aí que tem uns caras famosos aí no meio. E eu acho que pela última fala que o Kid fala aqui, né, que ele fala: pô, eu sei que eu não vou pegar leve só porque eles são peixe pequeno, entendi, mas, pô, acho que eles, talvez na cabeça dele ele tenha achado que talvez o Shanks tenha jogado esses caras na frente de propósito, e a gente sabe que não é isso. Mas na cabeça dele, eu acho que, tipo, cara, o cara tá mandando uns malucos aleatórios, tá ligado? Pra me encarar. Eu acho que ele se sente meio subestimado, talvez, tenho essa impressão vendo agora. E aí, tanto é esse negócio que eu falei, né, de que não foi o Shanks que mandou essa galera, que quando ele ficar sabendo, ele fala: olha, manda o pessoal voltar, por favor, né? E aí aparecem alguns piratas ali, que talvez tenham ligação ou não com a galera que já tá lá no mar, né? E eles falam: olha, chefe, deixa a gente defender você, né? E o Shanks fala: cara, agradeço, mas não precisa, beleza, né? Enfim. E aí a gente vê que mais gente aparece. E aí o Shanks vai sendo tomado ali, cercado por um monte de gente que gosta muito dele. Ele é extremamente querido, né? Tem até um comentário aqui, acho que é do Doris, se eu não me engano, que ele comenta: nessas horas o Imperador não consegue conter seus homens, né? O pessoal tá emocionado ali com a passagem do Shanks. E pelo que dá a entender, né? Uma pessoa que pergunta se ele já tá indo, né? E ele fala aqui, né, que ele tava só de passagem. Parece que o Shanks não fica muito ali, tá? Apesar de ser território dele, tá? Ele não fica muito em Elbaf. E aí a gente acaba vendo aqui, então, que ele comenta, inclusive aqui, né, que o Kid é um cara perigoso e tal, né? E ele fala aqui também que é para os navios recuarem ali de novo, né? Porque os nossos aliados são reconhecidamente fracos. Isso é uma parada bem interessante, porque o pessoal aqui até comenta, né, que eles só se dão bem ali, né, eles só sobrevivem porque eles estão sob a proteção do Ruivo, porque eles vão pro território dele justamente porque eles são mais fracos, mas o Shanks deixa eles andarem de boa na região deles, tá ligado? E deve ter alguma coisa em troca, mas enfim, a gente sabe que ele não cobra nada pelo que parece, mas enfim, essa história aí é bem curiosa. Ele realmente deixa o pessoal livre aí no território dele. Só que, assim, talvez não arranje confusão, talvez, né? Talvez seja essa parada. O único pedágio, né? E o Kid já quebrou esse pedágio, claramente, né? Enfim. Aí a gente vê aqui, né? Até o pessoal aí da tripulação, o Hooks também comentando, né? Ó, não esquenta não, chefe. A gente vai lidar com o Kid de novo, né? Só que aí o Shanks fala: cara, calma aí, pá. Agora ele tem 3 bilhões. Não subestime a curva de crescimento dessa molecada, não. Os jovens são brabo também, né? Enfim. Aí a gente vê aqui que o Yasop tá vendo ali com a luneta, né? O que tá rolando lá no navio dos Piratas Kid lá, né? E ele pergunta ali se as feridas de Wano já cicatrizaram. Aparentemente sim, né? O Shanks tinha perguntado e ele comenta aqui que sim. E é interessante. O Shanks pergunta também sobre o Barba Negra. Alguma novidade aí sobre o Barba Negra, né? Que aparentemente ele achou que ele estaria em Wano, né? E o Yasop fala ali que, olha, ele definitivamente não está em Hashinozu, não está na Ilha Pirata, né? Mas ele não sabe exatamente onde ele tá, beleza? Aí depois tem o Hongo aqui, se eu não me engano, que ele tem as informações ali. Lembrando, o Shanks não sabe quem é o Kid, ele nunca chegou nele esse cara, né? Nunca chegou nele nessa parada, tem que pegar um memorando ali da galera, né? Beleza. Cara, isso é muita humilhação, tá de sacanagem.
E aí começa, né? Nós temos aqui então o Kid usando aí o seu poder do magnetismo, né? Atraindo todo tipo de metal e tal. E claro, no navio dele ele tem um depósito ali de várias sucatas que ele pode usar quando ele quiser para poder fazer as coisas que ele precisa, né? Mas ele também pega ali metal dos navios que estão se aproximando, é bem legal. Ele também ele puxa, ele atrai os navios que estão ali em volta, é bem curioso essa parada. Ainda que eles não cheguem a ser totalmente puxados, né? Mas eles vão aos pouquinhos sendo carregados e sai parafuso, canhão sai voando, saca? Uns bagulho assim. E aí o pessoal, pô, caraca, né? Como assim, né? Caramba. E aí o Kid ali comenta que vai aniquilar a galera em 10 segundos, né? Com o Damned Punk, né? Que ele vai usar o golpe que ele aprendeu lá em Wano, obviamente, que é o mais legal, né? Enfim. E aí a galera desesperada, caraca, o nosso navio tá sendo puxado, o que é isso? Ele fez isso com um canhão, não faz sentido, né? E o Kid tá maravilhado ali, né? Olha só como eles gritam, que delícia, cara. É o momento, é isso aí, porra, né? Quem ficar no meu caminho vai ter uma bala, né? E aí ele dá um tirambaço ali realmente que atravessa ali todos os navios, ele arregaça a galera ali, um tiro impressionante, transforma todo mundo em purê basicamente ali, né? E ele chama pelo Shanks, mas isso na verdade foi tudo o hack da observação do Shanks, ainda não rolou. Ele tava vendo o memorando, ele teve essa parada, né? Essa parada de ver o futuro. E aí ele sai correndo ali, pede pro Dory e o Brogue se prepararem, né? E aí ele fala que vai ser um estrago enorme, né? O que vai rolar ali se ele não impedir. E ele pula do próprio navio, tá? Nos navios aliados ali, vai tentando chegar até o Kid, de um navio para o outro. E a gente vê até o Beckman falando, pô, ele tá assim é porque ele deve ter imaginado um futuro bem zoado, né? Bem catastrófico, né? E aí, de repente, quando o Kid tá quase atirando ali com o canhão dele, aparece na frente dele um grifo de hack. E do grifo de hack sai ninguém mais, ninguém menos que o próprio Ruivo, o próprio Shanks. Você não queria o Shanks? Receba o Shanks, né? E aí o Shanks na frente dele só dá tempo do Kid falar, Ruivo, caraca, já era, né? E aí a gente vê qual ataque que o Shanks escolhe, né, pra começar, né, a treta aqui, é o Kamusari, né, que é um golpe característico do Goldie Roger, né, pois é. E aí a gente acaba vendo aqui então que o ataque dele não é só um corte, não é só um ataque de corte, cara, é muito roubado. Primeiro, apesar do Kid estar na frente dele, o hack é tão poderoso que ele apaga a galera que tá em volta. Tá, ele destrói o canhão do Kid, obviamente, e tal, né? E o próprio Kid. Mas, tipo, o hack dele apaga a galera que tá lá dentro do navio. Tá? A galera do Ruivo, do Kid, no caso, né? E a gente também vê o próprio navio sendo quebrado. O próprio navio sofre ali várias quebras, no geral, ali, só com o hack dele, irmão. Só com o hack dele, é muito bizarro. E, claro, o próprio Kid, que tá no meio, tá o mais perto possível ali, né, do ataque. Esse aí é o que mais se arregaçou, cara. Nossa senhora, que porrada violenta. Ele atravessou 2 mastros do navio dele e ainda caiu de 3 andares diferentes do próprio navio. Minha nossa senhora. Meu Deus do céu, brutal, não sobrou nada, né? E aí, ele até dá uma alucinada aqui, né? Olhando para o Shanks, ele tá meio acordado, meio apagado ali, né? Ele tá aos pouquinhos indo embora ali. E aí a gente vê aqui ele tendo uma alucinação de como se ele já estivesse chegando no último poneglypho ali, né, que falta. E aí falando ali com o Killer, né, que debocha ali dos Yonkous e tal, né, que eles são tudo velha geração e que não sei o que, né, e que eles são melhores. Só que aí ele alucina ali, né, e vê o Killer com a cara partida, com a máscara partida e todo sangrando e tal, e ele não entende o que está acontecendo. Do lado de fora, o bando dele tá tentando acudir ele, né? Falando, caraca, o chefe tá morrendo, calma aí, gente, tem que ajudar aqui. E cadê o Killer, né? O Killer, ele tava do lado, ele tava chegando ali quando o Shanks deu o pulo, né? Ele tava tentando se aproximar do Kid, tá ligado? Ele tomou de revesgueio aquele golpe. E só o revesgueio foi o suficiente pra também apagar o Killer. Não sobrou nada pro Killer também, irmão. É brutal mesmo o negócio. Nossa senhora, ele ficou também entre a vida e a morte ali. E o Shanks farmando aura, vindo vagarosamente ele depois desse ataque, né? Ele não brincou em serviço, ele realmente deu um ataque pesadão ali no Kid e no Killer, né? E no navio inteiro, se for para pensar, né? E aí, temendo, né, que todo mundo acabasse sendo trucidado ali, né? Já que esse é o poder do Ruivo, né? Agora eles sabem, né? Porque eles não chegaram nem no cara, né? Da última vez. O Hit, que é
um dos cabeças, um dos caras ali, né, depois do Killer e do Kid, né, ele pede ali pra uma das minas, que é a tal da Emma, pra pegar os Road Poneglyphs, os códigos ali que eles tinham, né, e ele oferece para o Shanks, tipo, falando, cara, na moral, pega esse negócio e vai embora, cara, por favor, deixa a gente em paz, na moral, né. O cara tenta proteger o bando ali, né, o que sobrou do bando ali, e aparece ali do lado o navio do próprio Shanks, né? O Rockstar ali chamando o Ruivo pra dentro, né? E o Shanks ele vai embora, ele respeita, ele vai embora. Só que o pessoal percebe que o chão tá tremendo, o chão do navio tá chacoalhando, tá ligado? Sem ninguém fazer nada ali. E eles percebem que esse tremor tá vindo da terra firme, de Elbaf. E aí a galera olha pra lá. Quando o pessoal olha pra lá, o que eles veem? Dory e Brog numa pose que nós conhecemos muito bem e com cara de poucos amigos, né? E aí eles falam aqui, olha, se vocês apontam uma arma para o lar de alguém, você tem que estar preparado para o contra-ataque, né? O que vem a seguir só pode ser descrito por uma palavra, né? Hakoku! Um dos golpes mais clássicos aí dos gigantes aí One Piece, né? E simplesmente um ataque gigantesco vem na direção ali do navio Victoria, que é o navio dos Piratas Kid, né? E parte no meio o navio que já estava detonado. Ele, cara, voou o navio pra tudo que é lado ali, irmão. Acabou, aqui acabou. Acabou, não sobrou nada. E aí, como se não fosse bastante, só falta a homologação da cena, né? E aí o narrador comenta, né, que os Piratas Kid, liderado, né, pelo Eustace Captain Kidd, que tem recompensa de 3 bilhões de dólares e não sei o que, foram obliterados. Completamente, inclusive. Fazendo completamente obliterados. É, garota. Você queria o Ruivo? Receba o Ruivo. Olha, continuamos isso aí outro dia, porque, cara, aqui é pra finalizar bonito. Aqui é Absolute Ruivo. Absolute Ruivo. E é isso, terminamos aqui então esse especial de One Piece, beleza? Peguei aqui um final excelente pra mostrar que o clima tá ficando tenso. E o próximo é muito legal, porque a gente vai ter uma aula de poderes de One Piece. É sensacional, simplesmente uma das melhores partes de Egghead pra mim é essa parte. E não é diretamente ligado com Egghead, isso que eu acho engraçado. Mas enfim, e é isso. Comentem aí, beleza? O que vocês acharam aí dessa parte aí de Egghead que a gente trouxe aí, beleza? Eu acho muito legal o arco inteiro. É um pouco corrido, claro, né? Dá pra ver que muita coisa acontece aqui mais rápido do que deveria. Enfim, algumas explicações são meio... vai, né? Só vai. Mas funciona muito bem. Enfim, e é isso. Comenta aí o que vocês acharam aí, ficou interessante de vocês. Tem aí o Live Pix, é um canto aí da tela, ajuda bastante o canal. Tem os membros aí, um salve para os membros. E também link da Shopee aí no comentário. Muito obrigado, valeu nerds, fui, valeu!